Olá, muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um bate-papo delicioso pela quantidade de informações, pelo quanto isso pode nos trazer de benefícios para a nossa vida. Independente se possuímos ou não diabetes e independente, inclusive, se estamos sobre um quadro agudo do Covid. Bom, este vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu venho fazendo, onde eu correlaciono a diabetes com o Covid-19. Já foi feito uma primeira parte, tá bem? Então, para aqueles que não assistiram, eu super recomendo que assistam. Essa parte de hoje eu vou falar sobre como ficar atento diante de uma pessoa com diabetes associado ao Covid-19, né? Estando com esse quadro, quais são os cuidados. E vou conversar também com vocês sobre quais exames para avaliação geral desse corpo diabético com um processo infeccioso acontecendo e sobre os testes existentes nesta data, até esta data. Porque, claro, que para aqueles que assistirão daqui a um tempo, pode ocorrer algumas mudanças, melhorias e mais detalhes, afinal é algo ainda muito novo quando a gente entra aprofundando nessa questão do Covid-19, tá bem? Então não perca, terão todos esses temas de hoje. Os próximos, na próxima live, terça-feira, às 21 horas, a gente vai conversar sobre alimentação para o diabético e os suplementos envolvidos, tá bem? Então a primeira foi justamente o entendimento como um todo, do como que desenvolve essa correlação do diabetes, por que o risco aumenta paciente diabético que quando se contamina com o Covid-19, e poderia até ampliar um pouco mais isso, né? Como que o diabético se relaciona com outras doenças crônicas ou uma maneira geral mesmo, o que somatórias de doenças, como que elas se somam. Mas o nosso foco hoje é o Covid-19 nessas lives. Então, primeiro eu trouxe esse entendimento de como a doença se desenvolve, o porquê que ela se torna mais agressiva, com algumas dicas práticas. Agora a gente vai abraçar esses outros tópicos que eu acabo de dizer. Então, quantas pessoas vão entrando, todos muito bem-vindos. Pereira, José, Hernani, Mariana, vamos lá, Diza. Então, todos bem-vindos. É claro que o meu intuito dessa live não é que vocês saiam se medicando, que vocês saiam, tomando alguma conduta sem ter essa segurança, sem ter um respaldo, tá bem? Como médico eu devo passar essa informação a vocês, para que não corra riscos, né? Vocês não coloquem sua saúde em risco por alguma atitude, às vezes por falta de algum conhecimento, tá bom? Mas vai ser o maior prazer poder compartilhar com vocês essas informações que são perguntas que eu recebo em consulta. Tá? Então, para todas as pessoas, a minha ideia, vocês estão tendo essa possibilidade de poder escutar, de já talvez de antemão, sem ter sofrido algo, pode agregar alguns cuidados que vai evitar com que uma doença se agrave, seja o diabetes, seja o próprio Covid-19 ou outros que venham a acontecer, tá bem? Então, na primeira live eu dei aquele panorama, desta pandemia que estamos vivendo, das duas pandemias, na verdade, do diabetes e do Covid-19, tá? Então, quando a gente estava em 2000, a estimativa global para pessoas vivendo com diabetes era de 151 milhões. Em 2009 já havia crescido 88%. Foi para quase 290 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Então, em 2000, 151 milhões. Em 2009, 9 anos depois, já foi para 88%. E é assim, em inglês, traduzindo, seria assim, o quanto isso está dando saltos, de cada vez mais assustadores com relação à incidência, prevalência do diabetes na população mundial. Em 2020, calcula que, nesse estudo aqui, quando ele apresentou, que era em torno de quase 10% da população diabética. Só que o problema do diabetes é que metade da população não sabe que tem diabetes. Metade das pessoas. Então, olha só, vou dar um outro exemplo, daqui do estudo de São Paulo. Quando foram pesquisando aleatoriamente as pessoas, tá? Por volta de quase 8% das pessoas ali que eram diabéticas sabiam, mas tinham mais 8%
que já estavam com a glicemia alterada e não sabiam. Então, quando a gente traz esses números diabéticos no mundo, eu arriscaria dizer que a gente pode dobrar, na verdade, tá? Então, o que eles previam de um valor, de um aumento, cada vez que eles estudam novamente essa correlação da incidência do diabetes, na verdade vai para mais ainda do que eles imaginavam. Então, a gente olha para um lado, olha para o outro, as pessoas se alimentando de uma forma, tendo um estilo de vida de uma forma que é a favor da doença, e a gente acha isso normal. Então, eu de coração quero encorajá-los a refletir até que ponto que vocês devem segurar um pouquinho alguns desejos, entender um pouquinho o que cada alimento faz no nosso corpo, porque isso sim vai trazer consequências, principalmente meia-idade em diante, esse é o mais comum. Afinal, 90% dos diabéticos são do tipo 2, que é a diabetes adquirida pelo estilo de vida, ou seja, prevenível, tá bem? Conversei com vocês também na primeira live sobre as complicações, tá? Então, é muito delicado, tá? A pessoa diabética tem muito mais chance de infarto, cegueira, amputações, problemas renais, tá? Então, além disso, a gente conversou também sobre a tempestade de citoquinas, de marcadores inflamatórios que ocorrem diante de um processo infeccioso em qualquer pessoa e é acentuada no diabético, tá? Então, isso tudo a gente detalhou, esmiuçou bastante na relação com quando eu fiz a primeira parte. Também comentei quanto está presente o aumento, estudos estão sugerindo a maior incidência de diabéticos, do desenvolvimento do diabetes num cenário pós-Covid, tá bem? Então, tem lá os seus motivos que a gente já conversou. Bom, vamos começar então a nossa live, 9h10. A gente aqui, eu acho que vale muito a pena, se por acaso as pessoas forem entrando, depois eu vou relembrar para eles pegarem desde o início, porque às vezes pode vir perguntas que foram respondidas no decorrer. Vamos lá então, olha só. Primeiro, eu só queria compartilhar com vocês que esse carinho que eu tenho especial pelo diabetes, pela influência que eu tive com o Dr. Gabriel Cousens. Então, médico com muita experiência com o diabetes. Eu sempre tive uma queda pela área de endocrinologia, pela facilidade, de certa forma, em entender o mecanismo de ação, de desenvolvimento das doenças, algo bem palpável. Mas, na prática, eu sempre gostei de um pouquinho mais na raiz do problema e passar para as pessoas 1 mais 1, 2, né? Esse cálculo, por que o diabetes sobe, na verdade, tá? Isso é possível. Fica mais uma dica para vocês do livro, eu vou na próxima trazer o livro em português, mas esse é um livro que eu acho que vale a pena vocês, quem tem diabetes e quem gostaria de estudar um pouquinho mais, 10 aqui for Diabetes, do Dr. Gabriel Cousens, que é esse médico referência para mim, não só pela parte médica, mas como um todo. Ele foi um médico que eu pude ter uma afinidade com vários raciocínios e condutas, tá? Pude estudar com vários colegas médicos, várias referências em saúde, e alguns deles têm uma tendência a ser mais medicamentosa na conduta suplementar, às vezes questões hormonais já utilizam, né, com mais facilidade. Então, né, claro, é sempre uma honra poder compartilhar algo que vem assim do que eu acredito mesmo, tá? Bom, Cláudio, eu agradeço, viu? Cuidando do seu pai, né? Com todo o cuidado que a gente tem. Eu agradeço, né, o seu relato aqui por cuidar do seu pai com excelência. Né, a gente tem todo o carinho e amor aí para mostrar o 1 mais 1, 2, e vocês são muito especiais porque é um envolvimento familiar. Os resultados são muito melhores quando, né, no caso, o pai, a esposa, todos estão juntos aí nesse processo e fazendo o nosso melhor. Esse é o mais importante, dá muita diferença, tá? Na primeira parte eu comecei um pouquinho sobre a relação do diabetes com problemas, processos mentais. Sim, diabéticos, principalmente tipo 1, tem uma tendência a ter alguns desequilíbrios, tá? Emocionais, alguns transtornos alimentares, e o Dr. Gabriel Cousens, ele tem ele tem mais de 10 livros escritos. Esse é um deles, onde ele foca, que é uma das especialidades, que é a parte psiquiátrica, né? Ele tem essa formação e ele tem esse livro, Depression Free for Life, onde ele compartilha um pouquinho aí de dicas, práticas e o porquê da depressão, e claro, associando também com doenças como diabetes, tá? Olha,
Então, eu queria que vocês refletissem hoje no que vocês podem fazer para poder implementar algumas pequenas mudanças. Eu tenho, né, o meu canal do YouTube, Dr. Lincoln Hashimoto, o meu site, que é amelhormedicina.com.br, o Instagram, Dr. Lincoln Hashimoto, onde eu compartilho receitas, dicas práticas, porque a dica que eu dou para meus pacientes é: estejam sempre antenados, envolvidos com médicos ou pessoas da área de saúde, enfim, é claro, né, nutricionistas, biomédicos que estão orientando essa parte alimentar. Por quê? É como vibração. Se você vibra numa vibração que você quer saber só de comida, festas, tal, você vai atrair aquilo para você. E o mesmo atrair informação, conhecimento, que no primeiro momento pode falar assim: poxa, mas vou ter que mudar hábito. Mas é isso que vai te trazer, segundo os estudos, estatística, ciência, realmente uma velhice saudável, que vai te coroar com uma morte digna, te proporcionar até seu último dia de vida muita saúde, autonomia e independência, tá? Onde eu quero chegar então quando eu falo para os pacientes: olha, esteja envolvido com pessoas da área de saúde, da saúde. Porque para você sempre lembrar, calma, tais alimentos que às vezes são atraentes, que a gente vê muita gente consumindo, comprando, propaganda, etc., talvez não sejam os melhores alimentos. Tá? E aí você mudando sua vibração para um autocuidado, para todos esses, aquilo que te traz realmente verdadeiros valores na sua vida, não só alimentares, afinal, para a gente ter uma saúde, uma vida plena, a gente precisa de trabalhar várias questões da nossa vida também. A parte alimentar é uma delas, mas também a emocional, mental, espiritual, enfim, tudo isso soma para que você tenha sim este final de vida, como eu citei. E você vibrando nessa vibração do conhecimento, da evolução, de querer se melhorar, você vai atrair pessoas, seja em mídias sociais, terapeutas, médicos e entre outros, tá? Vou falar isso por experiência minha. Quando as primeiras vezes que fui para os Estados Unidos, eu voltei, consegui sustentar muita coisa, mas com o tempo, correria, dia a dia, eu via, já estava me envolvendo de novo como as pessoas se alimentam, enfim, questões emocionais, valores. E aí eu precisei voltar mais algumas vezes, fazer processos internos, meditação, processos terapêuticos, para realmente entender os verdadeiros valores e realmente sentir esses benefícios no corpo. E conseguir ter força para sustentar em meios de tanta influência daquilo que muitas vezes nos tira do melhor caminho em saúde. Tá? Bom, então, após esse compartilhamento de coração para vocês aí, de que é uma dica que eu dou para meus pacientes, de estar acompanhando mídias sociais, fazendo leituras, eu compartilho com todos vocês, tá? Para que vocês consigam sim serem seus próprios mestres, tá bem? Bom, vamos lá então, olha. Eu queria só compartilhar com vocês também um pouquinho a estatística, não bem uma estatística, mas algo que eles vêm questionando. Que algo que antes estava assim: ah não, crianças não são tão submetidas, né, comprometidas com o Covid-19, estão protegidas, já está aparecendo estudos que, talvez por variantes, como estamos tendo, elas também estão tendo mais essa propensão a complicações, que é um dos estudos que estão sugerindo, que eu pesquisei, falando sobre diabetes tipo 1. Diabéticos tipo 1, geralmente os diabetes tipo 1, para quem não sabe, enquanto o tipo 2 acomete 90% dos diabéticos, está relacionado com o tipo 2, que é devido ao estilo de vida. O tipo 1 tem aquela reação, um processo autoimune, né? O corpo atacando o próprio corpo, e está mais relacionado a jovens, ao acometimento de jovens, tá? Então, tem estudos já sugerindo justamente isso, que os diabetes tipo 1 estão mais sujeitos, maior risco a desenvolver a complicação do Covid-19, por isso que as informações que eu vou estar passando também é importante para os diabéticos tipo 1. Tá? Tanto o diabetes tipo 2 quanto tipo 1, vale ressaltar o quê? Os riscos estão explícitos, principalmente quando o diabetes não está controlado. Uma vez estando controlado, a gente já fica mais tranquilo, apesar de continuar a apresentar um risco maior. Porque pense comigo, uma pessoa que não tem um corpo, que não tem nenhuma doença, que não está inflamado, vai ter uma imunidade melhor, mesmo quando comparado a uma pessoa diabética que está em equilíbrio, mas está fazendo uso de medicações, né, para a gente conseguir realmente equilibrar mais, aproximar. Só que, claro, cada vez vai mais aproximando. Quando você pega uma pessoa que é diabética no início, ou pré-diabética, e você consegue reeducar a alimentação, tirar as medicações, estabilizar o corpo dela junto com os exames, ela pode igualar com uma pessoa normal. Aí está o processo de uma reversão de uma doença. Apesar da diabetes ser uma doença tida como incurável,
eu vejo pessoas, eu acompanho pessoas deixando de fazer uso de medicações, sem nenhum milagre, apenas reeducando a alimentação, tirando o que faz mal, colocando o que faz bem, tá? Não é nenhum milagre. Então é claro que esse trabalho todo que a gente desenvolve é, em muitos casos, né, multidisciplinar, transdisciplinar. Você tem acompanhamento dependendo de um psicoterapeuta, de um endócrino, de um nefro, de um fisioterapeuta, de um educador físico. Então tem o envolvimento de vários profissionais da área de saúde para que tenha toda essa segurança e melhores resultados. Tá? Bom, continuando então, entrando propriamente nessa segunda parte nossa, onde eu falo dos perigos dessa relação do diabetes e o Covid-19, e a gente pode abrir um parênteses aí que isso pode já ser útil, essas dicas para demais infecções, não somente causadas pelo coronavírus. A gente tem também qualquer outras infecções, processos infecciosos de maneira geral, porque um corpo em desequilíbrio, tá, pensando num corpo diabético, ele vai ter mais tendência a qualquer acentuação de processos inflamatórios, de desequilíbrio. Vocês vão entender agora. Então, primeiro item de pessoas de diabéticos, especialmente, que estão diante de um processo infeccioso. Monitorização. Isso deve ser acentuado. Então, às vezes a pessoa não tem costume de fazer glicemia, que aferir ali o destro. Talvez vai ser uma excelente ideia, se não até necessário. Se a pessoa já faz essas aferições, talvez vai precisar aumentá-las. Tá? Lincoln, quando que você recomendaria? Existem algumas sugestões, tá? Como por exemplo, logo de manhã em jejum, talvez seja importante para você avaliar como que fez o período da noite, se está tendo alguma repercussão de fenômeno do alvorecer, algumas questões que de noite fez hipo, a gente já consegue observar ali, bem como avaliar se a dose da insulina, se faz uso da insulina, se é necessário ou não, foi suficiente. Então, da manhã em jejum, antes do almoço, 1 a 2 horas após café da manhã, almoço, da janta. Por que 1 a 2 horas após? Para pegar o pós-prandial, que é geralmente o horário do maior pico, talvez para fazer correções. Então, como eu disse, meia horinha ou logo antes da refeição, seja do café da manhã, almoço e janta. E sempre que passar mal, sentiu mal, o ideal é aferir. Então vamos colocar aí, em média, 5, 6 aferições por dia. É uma sugestão que eu dou para as pessoas, principalmente numa situação dessa, tá? Vamos lá, a Angelina perguntou aqui com relação ao esposo que é diabético, que acabou de fazer angioplastia. O TJ e TGP deu muito alto. Tem alguma ligação? Pode ter. Agora a gente vai falar embaixo mais adiante sobre os exames, eu vou conversar sobre as enzimas hepáticas também, tá bom? Vamos lá. Então, primeira questão, tá diante de uma infecção, tem que acentuar a monitorização. Não é para, claro, passe pelo atendimento médico, por toda a questão necessária, avaliação, mas não é para parar por ali, tomar os remédios e acabou. Não. Precisa ter essa atenção a mais, porque às vezes você está fazendo picos de glicemia de 200, 300, 400 e nem está sentindo, tá? Porque como o problema da pressão arterial, que é silenciosa, o problema da hiperglicemia em muitos casos também, a pessoa nem percebe. Até ela começar a urinar bastante, ter muita sede, ou enfim, outros sinais e sintomas, ela já está bem, com uma alteração interna bem acentuada, tá? Certo, então, 4 pontos nesse processo de monitorização, queria que vocês ficassem atentos. 4 pontos. Com relação ao açúcar, vocês vão entender adiante, insulina, os carboidratos e as cetonas, tá? O açúcar, quando fala açúcar, a gente está falando na glicemia, tá? No destro, na glicemia sanguínea, tá? Quanto de açúcar está circulando no sangue. Glicemia, a insulina, como está, quem faz uso especificamente, consumo de carboidratos e cetonas, ok? 4 itens. Então, quando a gente fala em açúcar, o que eu queria que vocês dessem uma atenção especial? Para os níveis de glicose no sangue. Porque, como eu disse, processos infecciosos, em regra, aumentam, tá? Mas pode desequilibrar para hipo também. Então, a pessoa não está se alimentando. Posso parar de acompanhar a glicemia? Não, tem que continuar aferindo a glicemia, fazendo o destrinho ali certinho, tá? Esse destro, quando a gente fala, é destro com X, que vem de destrozol, que é um açúcar, tá bem? Então, primeira coisa, essa monitorização, como eu disse, recomendaria previamente as refeições e 1 a 2 horas após as refeições e quando se sentir mal, tá?
Um erro comum que eu observo em pacientes é com relação a higienizar os dedinhos antes de fazer a glicemia, tá? Então a gente recomenda aí álcool 70, porque às vezes dependendo do álcool gel ou alguma outra composição, concentração, pode deixar alguma substância ali que na hora que você faz a glicemia pode influenciar. Uma outra questão importante de eu falar é que toda fitinha de glicemia ela pode dar alterações um pouquinho, tá? Quando não é defeito mesmo, são valores exorbitantes de diferença, mas ter uma diferença de alguns poucos pontos, que nunca vai ser mais que 5 a 10 pontos, para mais e para menos, pode ter este erro, tá? Infelizmente, tá bom? Eu já pude em retiros, quando a gente faz com um processo com diabéticos, pegar às vezes aparelhos diferentes e medir na mesma pessoa. Às vezes a gente vê uma disparidade realmente que vai além da conta, que demonstra um aparelho que não está funcionando bem, mas a gente percebe também essa variaçãozinha de alguns pontos para mais e para menos, que claro, pode ser do aparelho, pode acontecer, mesmo um dedo para o outro, no mesmo aparelho pode ter alguma alteraçãozinha. Então, o que eu quero dizer é, não se preocupe com pequenas alterações, quando são números assim de 5 a 10 miligramas por decilitro ali do valor que a gente está em discussão. A gente tem que se preocupar realmente assim, olha, tá 10 pontos em diante acima, para a gente se preocupar mesmo, tá? Tô te dando essa ideia para que às vezes a gente fica levando muito ao pé da letra. Pô, era para tá até meu jejum aqui da manhã, no mínimo, o valor máximo até 100, deu 102. Calma também, calma. Às vezes é bom aferir em outro momento, tá? E a gente usa só esse exame para avaliar umas coisas mais sérias, tá bom? Essa é uma dica bem importante. Então, de acordo com a glicemia, né? Justamente a partir desse resultado, e você vai avaliar as medicações que você está fazendo uso. Talvez vai ter que readaptar. Eu acompanhei, né, pacientes aí que infelizmente a gente teve que entrar com droga nova. A gente já estava em uso de 2 drogas no valor, no limite permitido, e a glicemia estava subindo durante um processo do Covid. O que a gente fez? Entramos com a 3ª droga. Tá? Então precisa estar atento para talvez fazer esses ajustes. Converse com o seu médico que te acompanha, que te dá essa segurança para você conseguir conduzir da melhor forma. Se a pessoa, por exemplo, faz uso, que agora a gente entra no segundo item, da insulina. Tá? Quando eu comentei lá, são 4 pontos para a gente levar atenção. Um é com relação à glicemia, com o destro, esses cuidados todos. O segundo, agora a gente vai falar da insulina. Se a pessoa faz uso da insulina, mais uma vez, a gente precisa atentar a realizar as correções. Então, quando a gente fala de insulina, às vezes as pessoas por um conhecimento, por dúvida, às vezes acabam diante de algumas infecções, doenças ou dúvidas, né, não fazendo uso da insulina. Porque, poxa, estou tomando já tantos remédios, não comi quase nada hoje, então precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que tem que ver a glicemia. Ali você vai conseguir ter segurança de saber se precisa manter a correção ou não, tá? Aumentar ou não a insulina. Certo? Algo que me veio aqui de orientar vocês, todo mundo que faz a medicação, sempre deixa num papel anotado, no celular, enfim, todos os remédios que faz uso. Porque caso aconteça de não se sentir bem, ou o caso que eu vou citar agora adiante com relações à hipoglicemia, às vezes a pessoa não consegue expressar todos, ou se lembrar de todos os remédios que faz uso. Então sempre deixa na mão todos os medicamentos que você faz uso. Porque isso facilita muito para o médico num pronto-socorro, um médico que às vezes não conhece nada do histórico da pessoa, tá bem? Isso é muito importante, anote todos os remédios que você faz uso e as dosagens, remédio e quanto que toma de cada. Deixa num esqueminha, num lugar aí que é só você aos poucos ir alterando, né? Hoje em dia, para quem tem facilidade com computador, celular, você deixa isso e vai só editando conforme vai alterando as medicações, tá bom? Dica valiosa. Um outro cuidado quando a gente fala em insulina, que é o segundo cuidado para quem faz uso, além de ter esse cuidado em não parar de tomar à toa, reajustar, saber fazer o uso das insulinas conforme a que você está usando. Por quê? Tem pessoas que fazem uso não só, por exemplo, de uma insulina de longa duração ou da NPH, ela faz uso também a de correção, insulina rápida, ultra rápida. E aí é importante, mais uma vez, aferir a glicemia para poder fazer a correção devidamente. E aí, mais do que nunca, durante o processo infeccioso, isso tende a acentuar essas alterações e, por sua vez, você deve ficar atento e fazer essas correções, entendendo o funcionamento das insulinas. Então, você tem insulina ultra rápida que começa o efeito em 15 minutos. Uma NPH, depois de meia hora, 1 hora em diante, vai começar o efeito com a NPH. Então, a gente tem as ultra rápidas, a gente tem a rápida, tá? Que é a R, começa depois de uma meia hora, seu efeito.
Você tem NPH, começa depois de 1 hora, seu efeito, e você tem as lentas que também levam esse tempo e mantém um padrão. Só que você tem aquelas, por exemplo, a NPH, que vai fazer o pico dela depois de 6 horas. Então ela começa o efeito com 1 hora, mas o pico dela é maior por volta de 5, 6 horas depois. Agora, se você tem uma ultra rápida, que em 15, 30 minutos já está no pico dela. Então você tem que saber adequar as insulinas conforme o momento e as correções também conforme a necessidade, tá legal? Terceiro item que a gente deve ficar atento no paciente diabético durante esse processo de infecção, tá? De desequilíbrios. É, claro, o consumo de carboidratos. Tá? É aqui que entram os programas quando a gente trabalha de controle do diabetes através da alimentação. A gente vai justamente... vai ser boa parte, né, grandes dicas eu darei na próxima live que a gente vai fazer, no próximo bate-papo, onde eu vou abordar as questões da alimentação, onde eu vou falar dos alimentos de acordo com o seu índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É quanto da carboidrato presente naquele alimento, que quando a gente vai ingerir, qual a velocidade que o nosso açúcar no sangue vai subir. Então essa é uma das questões que a gente deve ficar atento, essa pico de açúcar sanguíneo. E claro, a quantidade de carboidrato que tem aquele alimento, tá? Então esse terceiro item que vocês devem ficar atento é justamente a alimentação. Se você fizer uma refeição de pães, massas, pizzas, doces, frutas, o seu açúcar vai subir muito mais do que se você fizer uma baita de uma refeição com muitas folhas, abacate, azeite, sementes, castanhas, um molho de hummus, né? Você faz o hummus só que ele é mais líquido. Você vai ter totalmente diferente o índice glicêmico após uma refeição, como eu comparei essas duas, tá? Então, além da questão dos carboidratos, a gente deve estar atento ao consumo e a sua correção. E, claro, hidratação também é muito importante, né? Quanto mais hidratado estamos, nosso sangue vai diluir aquele açúcar ali, então você tende a deixar ele menos concentrado e menos alto no sangue, por simplesmente quantidade ali diluída, tá? Se você está se você está desidratado, você tende a concentrar o açúcar no sangue, então isso favorece as alterações. E lembre-se, açúcar alto no sangue, ele é associado a processos inflamatórios, piora da imunidade, um corpo inflamado não funcionando no seu melhor potencial, tá bem? Bom, vou entrar um pouquinho aqui quando a gente fala dos carboidratos, porque é uma dúvida que nos mandaram com relação a quanto deve se preocupar com a hipoglicemia, por exemplo, tá? Na verdade, como eu venho dizendo mais aqui, quanto à hiperglicemia, o aumento que é muito comum, principalmente em quadros infecciosos, mas a hipo também é algo muito comum que pode acontecer. As pessoas também podem ficar de não ter apetite ou por erro na utilização das medicações, da insulina, enfim. Olha, alguns sinais, tá? A pessoa ficar pálida, com tremores, começar a suar, frio, sensação de desmaio, ficar irritada. Pode ser característico, pode ser alguns sinais da pessoa que pode estar com hipoglicemia. Mas eu sempre recomendo às pessoas, quando possível, avaliar, fazer o destro, furar o dedinho e confirmar. É igual sintomas, às vezes, as pessoas com pressão baixa, né? Tem situações que às vezes a pessoa está com a pressão alta e erroneamente confunde, acha que é pressão alta, mas acha que é pressão baixa, mas na verdade está alta. Então, para a gente não ter erro, o ideal seria o quê? Faz a glicemia na hora que está passando, está sentindo alguma questão. Essa seria bem importante, tá? Bom, se você conhece alguém que é diabético também, enfim, que possa ser útil algumas dessas dicas, encaminha para essa pessoa para ela poder lidar melhor com essas situações onde ela acaba por fazer a hipoglicemia, ou quando ela fica em dúvida se é ou não é, tá? Então, a gente tem alguns níveis, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, de classificação da hipoglicemia, tá? Como regra, eles consideram o nível 1 quando está abaixo de 70, tá? Nível 2, abaixo de 53 e 54, deixa eu confirmar aqui, abaixo de 54 é nível 2, tá? Então, vou falar um pouquinho no primeiro nível, onde a pessoa está abaixo de 70. Tem pessoas, né, que a gente observa que chega às vezes com 60, 50, 60 e assim, não está sentindo nada, não está com nenhum daqueles sintomas que eu comentei, justamente de sensações de hipoglicemia. Mas deve ficar atento, tá? Um corpo saudável, vamos supor, uma pessoa que não faz uso de nenhum remédio, etc., o corpo não desequilibra desse grau. Por quê? Porque o nosso corpo ele é todo perfeito, mais do que nunca, em equilibrar as tendências de queda de energia, de açúcar sanguíneo. Por exemplo, numa situação de jejum, ele tem os mecanismos dele para aumentar o açúcar, liberando as nossas reservas, e também não deixando
excedeu o limite. Então, nosso corpo ele é perfeito. Um corpo saudável funciona dessa forma. E é isso que a gente gostaria que ocorresse com todos os nossos corpos, tá? Aquela história da pessoa que fala assim, eu faço jejum, fico tantas horas sem comer, passo mal, hipoglicemia, ou enfim, tá errado, tem coisa errada no corpo dessa pessoa, tá? Um corpo saudável não tem sim, às vezes um pouquinho de queda de energia, coisa assim, mas nunca que vai ser algo grave, algo que vai passar mal, tá? Então fiquem atentos, tá bem? Bom, então a gente tem esse nível 1, que é abaixo de 70, que vai até 54, menor de 54 é o nível 2, e o terceiro nível é quando você tem já, além disso, um comprometimento cognitivo, tá? Eu vou detalhar um pouquinho mais. Só antes de eu entrar na correção, o que eu queria falar para vocês? Que é importante quando está diante de uma pessoa com hipoglicemia, num ambiente hospitalar é fácil para a gente fazer essa correção, né, infundindo glicose na veia, literalmente, né, principalmente quando não está num caso que às vezes a gente tem que usar até no terceiro nível mais grave, até um antídoto que é o glucagon, mas em caso de hipoglicemia ali, né, que a pessoa está no pior estágio, a gente entra com glicose na veia, simples assim, tá? Então, em domicílio, você tem insegurança que está adiante, confirmou-lhe a glicemia, o problema é a hipoglicemia, como que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda a correção, tá? Vou dar alguns exemplos que não são os mais saudáveis, mas como a gente está falando do estado de urgência, que a gente tem que atuar, a gente usa às vezes alguns alimentos que às vezes nem são, claro, saudáveis. E é importante que a gente use essas dicas que eu vou dar e o carboidrato simples, idealmente sem proteínas, sem gorduras, né? Então, na escolha do alimento para correção da queda da glicemia, a gente escolhe esses alimentos onde tem mais açúcar puro e de rápida absorção. Por quê? Porque a gente precisa que absorva rapidamente, tá? Bom, então, em regra, você recomenda a média de 15 gramas de açúcar num estado de hipoglicemia nível 1, 54 a 70, tá? Algumas sugestões. Então, ali você recomenda, por exemplo, uma colher de sopa de açúcar. Você coloca na água ali, dilui e toma uma colher de sopa. Tem essa média de 15 gramas de um carboidrato simples. Então, a absorção em regra rápida, tá? Tem algumas outras opções que eles dão também. Eu vou fazer uma postagem disso para vocês terem até para relembrarem, principalmente os diabéticos, tá? É uma dúvida comum e chegou até mim, inclusive. Sugestões a mais: 150 ml de um suco de laranja, tá? No caso, a gente toma até o suco, por quê? Que é o que eu não recomendo num diabético em regra em situações normais, o suco, porque não tem fibras, então a absorção é muito rápida, então vai dar pico de açúcar, a gente quer nesse momento isso. Em situações normais, se fosse para consumir, eu recomendaria que consumisse primeiro frutas de baixo índice glicêmico, mas se fosse para consumir a laranja, seria, claro, a laranja com as fibras dela e não o suco, tá? Outra possibilidade de correção, 150 ml de um refrigerante. É urgência, é o que você tem ali perto, use. Uma colher de sopa de mel também é uma possibilidade, ou aqueles sachêzinhos por volta de 3 sachês, tá? 3 balas também, dessas bem açucaradas, pode ser nessa proporção. Então, são algumas dicas para essa correção, tá? Primeiro, nível de hipoglicemia. A pessoa está abaixo de 70 e ele está com algumas alterações. Como eu falei, tremor, sudorese, palidez, tá? Não chegou a isso, tá? Assim, chegando nos 70 ali, querendo dar os sintomas. Poxa, faça uma refeição saudável. Talvez aquilo ali já vai ser suficiente para você fazer a correção. E claro, sempre aferindo. Seja nessa correção, ou seja após um alimento, dá uns 15 minutinhos, mede a glicemia de novo. Corrigiu? Acabou. Não corrigiu? É hora de entrar novamente com essas sugestões que eu acabei de dar, tá? Nível 2, quando está abaixo de 54. Aqui geralmente já fica bem delicada, a pessoa já começa a ter sintomas em regra, tá? A sugestão de correção é o dobro do que eu acabei de sugerir para a hipoglicemia do nível 1, tá? Então aí no caso você vai fazer essas correções aí dobrando, né? A quantidade de açúcar, então a gente falou de uma colher de sopa de açúcar, então a gente vai falar de 2 colheres de sopa de açúcar num pouco de água e ingere, que em regra vai corrigir bem isso. Se não, temos mel, refrigerante, suco de laranja, aquelas opções, tá? E o terceiro estágio, que é bem grave, que a pessoa tem essa hipoglicemia baixa associada a uma capacidade a uma alteração cognitiva. Às vezes a pessoa chega a um grau de não conseguir nem ingerir alimentos, deglutição. A pessoa entra num estado de sonolência, torporismo ali, que você não consegue fazer essa ingestão via oral. E aí, hospital, tá? É o mais seguro, que aí você vai utilizar endovenoso. A gente tem o glucagon, que é um antídoto aí da hipoglicemia, vai fazer essa liberação rápida do nosso próprio corpo.
e só que o glucagon, por outro lado, ele não mantém. Então aí há a necessidade de ou entrar alimentação ou entrar com a própria glicose intravenosa, tá? Bom, então eu conversei com vocês já de 3 tópicos importantes de monitorização de acompanhamento do paciente diabético diante de um quadro infeccioso aí mais do que nunca, que é a monitorização da glicemia, a quantidade de carboidratos ingeridos, a insulina, tá? E abrir um parênteses para correção de hipoglicemias. Por fim, especialmente para o diabético tipo 1, são os que mais devem dar essa atenção, é o controle, quarto item, o controle de cetonas, tá? Cetonas aí ela é proveniente de um metabolismo quando o paciente, diante de uma hiperglicemia, né, isso é muito comum, essa complicação de diabetes tipo 1, a glicemia fica alta, só que o corpo não entra para a célula, porque o diabético é isso, você tem ali o açúcar no sangue elevado, só que as células ficam olhando o açúcar passar, e aí ele não entra para a célula consumir, produzir energia e para diminuir o açúcar circulante. Então o diabético tem esse cenário, e o diabético tipo 1, ele pode acontecer disso se agravar ao ponto da glicemia subindo, o corpo não consegue ter essa absorção da glicemia para as células, ele entra um outro mecanismo de produção de energia através da gordura e também em algumas situações conforme a evolução das proteínas, e as queimas das gorduras você tem a liberação de cetonas, tá? Tem toda uma fisiologia por trás. E essas cetonas você consegue medir. Existem também os aparelhinhos, assim como mede a glicemia, você tem aparelhos diferentes, faz funções diferentes. Você tem o mesmo aparelho que faz as duas aferições, só que é claro que são aparelhos específicos e fitas, aquelas fitinhas onde você põe a gotinha do sangue, específicos também para cada aferição. E ali você consegue dosar as cetonas, tá? E também é possível avaliar as cetonas urinárias. Então, avaliar cetonas também é uma maneira de você evitar uma das complicações do diabetes, especificamente aí nos diabéticos tipo 1, que é a cetoacidose diabética, que é uma complicação grave, tá bom, dos diabetes. Muitos diabetes tipo 1, algumas vezes, né, muitos deles se descobrem o diabetes nessa situação, porque quando vê, não sabia que tinha, o negócio já virou aquela bola de neve e está no hospital tendo que corrigir tudo isso. Então, para quem é diabetes tipo 1, fica mais essa dica, sugestão de controle das cetonas também, principalmente quando em situações de um quadro infeccioso acontecendo no corpo concomitantemente, tá bem? Bom, legal, então a gente falou desses temas, desses tópicos que é fundamental para a pessoa ter mais segurança na condução, tá? Esse cuidado no desenrolar do diabetes, no processo infeccioso, tá bom? Valiosíssimas dicas, as 4, hein? Não subestime cada uma delas. A gente, não vou dizer que cansa, porque a gente faz isso com muito carinho, mas é muito comum as pessoas chegarem pra gente em situações de desequilíbrio dessa forma, porque descuidarem algum desses aspectos, tá? Só compartilhando com vocês aqui algumas possibilidades aí de hipoglicemia, tá? Por que as pessoas fazem hipoglicemia? Lembrando que estamos falando do paciente diabético, que tem essa alteração, porque um corpo saudável não é para sofrer consequências graves de hipoglicemia, hein? Lembre-se disso, fica até uma dica para vocês se observarem. Mas, erros comuns, situações que levam à hipoglicemia. Pessoa que faz contagem, às vezes, errada do consumo de carboidratos e o uso, por exemplo, da insulina. Então, às vezes, ela come pouco carboidrato e usa a mesma insulina que seria para bastante carboidrato, ela faz hipoglicemia, porque você tem muita insulina, você tem muita sinalização que está levando o carboidrato para dentro das células e falta carboidrato. Um erro no cálculo dessa correção da hiperglicemia. A pessoa está ali vendo que está com uma glicemia X e deveria usar, vamos supor, 4 unidades de uma insulina rápida, ultra rápida, ela usa 8, aí faz hipoglicemia. Ou então a pessoa deixa de fazer refeições. Uma pessoa que faz uso de insulina tem que tomar muito mais cuidado com o jejum, por exemplo, tá? Uma atividade física pode influenciar, principalmente quando não programada, pega de surpresa e pode alterar toda a preparação, a insulina que vinha utilizando, a alimentação, como foi feita. Às vezes a pessoa começa a fazer uma atividade física e não tem uma orientação adequada, tanto para o diabetes quanto para a atividade física. Utilizou a insulina, aplicou de uma maneira num local que não fazia uso da aplicação de insulina, isso pode interferir na absorção, no tempo da absorção, tá? Bebida alcoólica influencia, favorecendo hipoglicemias. E claro, né, a questão das dosagens das medicações, tá? Então, mais umas dicasinhas aí para você que sofre com hipoglicemia, para já se observar, tá bom?
Bom, vamos falar um pouquinho mais de alguns outros fatores agora que contribuem para que a diabetes e o coronavírus não se compliquem nessa relação, tá? Vou falar de mais umas dicas dessas e aí nós vamos para os exames, tá bom? Olha, não temos mais dúvidas, espero eu, com relação à importância do sono, tá? A gente sabe toda a fisiologia, o quanto nós precisamos estar inseridos nesse ritmo circadiano do sol, estar acordado com o sol à noite, estar dormindo, de ter uma hora, quantidade mínima de sono, tá? A imunidade tem relação com a quantidade de sono, tá? Pessoas que passam noites em claro têm imunidade mais baixa. O estresse, né, que vai influenciar tanto durante o dia quanto no sono também, isso influencia. Lembre que o cortisol, né, por exemplo, pessoas que têm doença autoimune, elas, em alguns casos, utilizam-se um imunossupressor. O cortisol, né, ele é um imunossupressor. Aí utiliza vários tipos, né, do cortisona, entre outros, que fazem, que são, né, tomados, ingeridos e oral medicações propriamente, que fazem esse processo. Só que lembre-se, ele vai imunossuprimir uma doença autoimune. E no estresse ele é liberado para hormônio de fuga e luta. Tá? Então ele pode ser útil, importante nessas dosagens pequenas, mas você mantendo o estresse o dia todo já pode te levar a alterações de imunossupressão, como é utilizado em pessoas com doença autoimune. Você imunossuprime o sistema imunológico. Tá bem? Então, tá tudo relacionado. A gente não tem como separar o nosso corpo mental, emocional, sono, alimento. É uma coisa só. E a união desses fatores vai te proporcionar uma saúde boa ou não. Uma complicação ou não de uma doença. Tá? Até teve um estudo interessante com irmãos gêmeos, e compararam a imunidade deles naqueles que dormiam 4 a 6 horas com aqueles que dormiam 7 a 9 horas. E mais uma vez demonstrou uma maior imunidade naqueles que dormiam mais. Tá? Tem estudos mostrando a resposta da vacina em pacientes que dormem suficientemente. O recomendado, tá? Não é para as vacinas do Covid, esse estudo é mais antigo, mas para as vacinas em geral. Tem melhor resposta de imunização quando a pessoa tem boas noites de sono. Tá? Uma outra dica: evite medicar-se com frequência. Talvez já chegou até vocês a orientação do quê? Não sei, pelo menos eu costumo perguntar para os pacientes: vou passar um antibiótico, há necessidade? Eu pergunto: fez uso de algum antibiótico nos últimos 3 meses? Porque se você fez uso, você talvez não vai poder usar aquele mesmo antibiótico para aquela doença que é ali daquele momento. Porque existe uma resistência das bactérias, por exemplo, falando de bactérias. Então tem todo esse cuidado por trás que a gente deve sempre acompanhar. Tô com alguma dor no corpo, dá para suportar um pouquinho mais? São cuidados que a gente deve atentar. Tá? Uma pessoa que faz uso frequente de medicamentos, seja antibióticos, seja analgésicos, o corpo vai ficando cada vez mais acostumado, resistente àquela droga, precisando de cada vez mais medicação para poder fazer o mesmo efeito que fazia quando foi as primeiras vezes, ou para aquela pessoa que usa muito pouco. Tá? Então evite medicar-se. Lembre que além do mais, além dessa questão que eu acabei de citar, é mais uma droga para o corpo, para o fígado metabolizar e pôr para fora. Por isso que se toma um remédio de 8 horas, uma vez ao dia, né? Se não seria uma cápsula, não seria mais, o tratamento estaria feito. E não, justamente por isso, nosso corpo metaboliza e põe para fora. Não é algo que pertence a nós, é algo emergencial, urgencial. Tá? Mais uma vez, lembre-se sempre da atividade física. Lincoln, poxa, mas agora eu não consigo, a gente não pode sair. Poxa, faça em casa, né? Veja o que é melhor para você. Talvez um condicionamento por videoaula, um trampolim, um exercício calistênico, ficar dançando. Se você tem um quintal, usufrua, né? Abuse. Vai lá, fica descalço também, é importante fazer o aterramento, tá? Então, a atividade física é mais comprovado que vai estimular as células de defesa, vai deixar seu sistema cardiovascular e respiratório melhor, com melhores capacidades diante de uma infecção. Ele vai ter mais reserva, tá? Já citei em outras lives onde eu falei justamente sobre a capacidade pulmonar de uma pessoa com aptidão física e uma que não tem aptidão física, tá? Então, você dobra a capacidade pulmonar, você consegue ter muito mais reserva cardíaca, tá legal? Você vai diminuir radicais livres na atividade física. Radicais livres são substâncias pró-inflamatórias, deixa seu sistema imunológico enfraquecido, tá?
Vamos lá. Ficar sempre atento quando a gente faz atividade física na correção, tá? Se você tiver alguma questão, principalmente se for diabetes tipo 1, para poder fazer esse cuidado, essa correção, né, com açúcar, se necessário, diante de uma hipoglicemia. E se estiver doente, calma. Talvez não seja o momento de fazer atividade física. Às vezes as pessoas estão ali, né, já não estão se sentindo tão bem. Às vezes o mais importante é repousar, para o corpo conseguir destinar sua energia para fazer essa briga, esse combate com todos os antígenos que estejam chegando até vocês, tá? Então, reserve essa energia. Está doente, evita atividade física. Bom, falei mais um pouquinho aí, algumas dicas para influenciar a imunidade. E agora a gente vai entrar para um tema bem gostoso, que é a parte de exames. Muitas pessoas gostam e recebo bastante perguntas com relação a exames, tanto por mensagem quanto principalmente em consulta. As pessoas perguntam muito, elas regalam os olhos quando a gente fala assim, olha, mas tem esse nível, poderia estar assim. E às vezes a pessoa já chega após ter visto seus exames e achava que estava tudo bem. Porque quando a gente faz uma interpretação de exames, a gente vai avaliar... Lembre-se que assim, aquela referência que o laboratório tem é uma média da população, a famosa curva de Gauss, tá? Eles pegam a população, tira os extremos, né, os dois extremos, e considera o meio ali como a referência. Mas dentro da referência a gente consegue sim um nível otimizado desses valores. Um exemplo clássico que a gente poderia citar é a vitamina D, tá? Mas a gente poderia citar para várias vitaminas, para vários marcadores inflamatórios. Eu vou citar agora adiante, tá bom? Oi Milena, tudo bem? Cláudia, bem-vindos, viu? Vamos lá, ó. Então, olha só. Primeiro que a gente nunca vai olhar só o exame quando a gente está conversando com o paciente. A gente vai avaliar toda a clínica. Às vezes tem paciente que tem exame alterado e ele está super bem. Então, a gente fala que pode ocorrer as laborites, alguns erros, tá? Mas a gente agrega, é algo a mais, mas nunca apenas, tá bom? Os exames nos dão mais esse respaldo, essa confirmação, certo? Bom, vamos falar um pouquinho do hemograma, né? Básico assim. Então, meu foco aqui hoje é diabetes mais coronavírus, essa combinação, tá? Meus exames eu vou estar focado principalmente nessas duas questões, o que um pode agregar no outro, tá bom? Tem várias outras questões, exames que a gente poderia exercitar, não é o nosso foco. Mas aqui já vai ter bastante material para vocês se observarem, conversarem com seus médicos que te acompanham, enfim, para ter um olharzinho nesses outros exames. Primeiro deles, o hemograma. Então, a gente pode avaliar ali, pensando num quadro infeccioso, a relação entre os neutrófilos e os linfócitos. Então, a gente consegue ali avaliar características de algum quadro infeccioso. Por exemplo, os linfócitos, quando aumentados, eles têm uma tendência a ter uma relação com processos virais. E se estamos suspeitando de um coronavírus, da SARS-CoV-2, a gente pode já ter isso como um direcionamento, tá? Bom, falando então do diabético, tem vários marcadores que a gente pode utilizar para avaliar a sua glicemia, como que ela está se comportando, como que ela vem nas últimas semanas e meses, tá? Vou abrir um pouquinho mais agora para isso. Então, por exemplo, a gente tem, claro, a glicemia de jejum, é um parâmetro muito seguro, que é somada à glicemia do dedinho ali quando ele fura o dedo, é um parâmetro ali imediato, tá? A glicemia de jejum ela vai ter essa relação também com as horas do jejum, então isso já é um parâmetro legal para a gente acompanhar o diabético. A gente pode solicitar também, por exemplo, não se usa tanto mais, mas a frutosamina, que é a média do último mês, tá? Da glicemia. Um que a gente utiliza mais é a hemoglobina glicada, que é a média dos últimos 3 meses do açúcar, tá? Ele é essa média, vai estar dosando essa hemoglobina ligada à glicose, tá bom? É um marcador bem legal, porque às vezes a pessoa que é diabética, você faz um exame e tá, vamos supor, ou alterado ou normal, e o outro, mesma coisa. Então é legal você ter esse panorama do corpo do diabético mesmo, como que se encontra, tá? E aí, um corpo que, por exemplo, tem hemoglobina glicada estourada, acima do normal, mesmo de um paciente diabético que não está no controle no caso, maior risco de complicações para qualquer doença como SARS-CoV-2, tá? Um outro exame que a gente pode solicitar, a insulina, para a gente avaliar se está diante de uma resistência insulínica, se o pâncreas está tendo que trabalhar suando ali, exaurindo sua vida útil, porque a pessoa, enfim, alimentação, etc., está ali tendo que trabalhar mais do que o valor ideal. É um marcador que pode nos trazer segurança do processo, se está controlado ou não esse diabetes, tá? Se devemos melhorar ou não, tá? Um outro exame bem importante aí
Também o índice Roma vai dar essa segurança também pra gente da evolução, do controle, tá? Frutosamina eu já comentei. Tem um que a gente costuma pedir também, em alguns casos, principalmente ali tipo 1, diabetes tipo 1, que é o peptídeo C, que é um precursor da insulina. Então a gente consegue inferir ali como está a vida útil do pâncreas, né? Tem algumas pessoas que já está, né, quase zerado esse peptídeo C. Então você vê que aquela pessoa geralmente que já o pâncreas, por razões a serem investigadas, não tem mais vida, tá? Bom, associado a pesquisa, principalmente quando se suspeita de diabetes tipo 1 ou naqueles insulino dependentes, insulino requerentes, a gente pode solicitar também os anticorpos, que, por exemplo, nos diabetes tipo 1 a gente tem o ataque, né, do próprio corpo atacando células pancreáticas, como aí a gente pede alguns marcadores, como por exemplo anticélula beta, então ali é o anticorpo que ataca a célula beta. A gente tem o anti-GAD, o anticorpo que ataca a insulina, o anti-insulina. Então a gente tem alguns anticorpos que a gente vai aprofundar, vai investigando para tentar saber se está diante de, por exemplo, um diabético tipo 1. E então fazer o tratamento coerente, tá? Acontece de eu atender alguns pacientes que vêm de um uso de insulina e nunca fizeram esse exame para confirmar, né? É o relato deles. Então, está em uso de insulina, é um paciente jovem, converse com o seu médico sobre a solicitação desses exames para ter um diagnóstico fechado, tá? Beleza. Outros exames que a gente pode solicitar para um diabético também, ou pré-diabético, ou aquele que a gente suspeita, é o teste de sobrecarga de glicose. A pessoa ingere uma quantidade alta de carboidrato. Então, às vezes é aquela pessoa que ainda não desenvolveu diabetes, mas quando você faz essa sobrecarga, o corpo não consegue segurar e aí você ali tem uma elevação da glicemia acima do ideal. Então, é aquela pessoa que na sobrecarga, né, na pressão, o corpo não aguenta. Então, a gente tem alguns testes que a gente pode fazer de acordo com a intenção, com a situação, tá? Bom, outro exame que algumas pessoas gostam de ter essa interpretação, tá? Geralmente, em regra, convênio não cobre, é a leptina, dosagem de leptina. Então, a maneira como eu explicaria ele é assim, é que ele é um hormônio liberado, então, por exemplo, tecido adiposo, que vai alertar o cérebro que, né, há alimento suficiente no corpo já. Então, ou seja, quando em excesso, é uma inferência que a gente faz da pessoa estar comendo em excesso. Então, a gente fala, por exemplo, em resistência leptínica. É claro que é muito comum em pessoas com sobrepeso, obesidade, tem essa tendência a ter a leptina aumentada, tá? Bom, alguns outros exames que vai ajudar a gente nesse manejo do paciente diabético, principalmente com um quadro infeccioso. A gente precisa saber como está o rim dessa pessoa. A função renal é importante, tá? A função hepática é importante. A gente tem situações que têm demonstrado o processo infeccioso, como por exemplo nessa variante de agora, do Covid, com o aumento das transaminases hepáticas, né, que são marcadores de inflamação, de processo agudo hepático. TGO, TGP, ALT, AST, temos atualizados. Então, é importante acompanhar a função hepática do paciente também, tá? E também, claro, um processo agudo. Marcadores inflamatórios, com certeza. Em vários casos, a gente consegue acompanhar um processo infeccioso no diabético, onde às vezes você não tem os testes específicos, por exemplo, falando do Covid, positivos, mas você está vendo ali aumentando, por exemplo, os marcadores inflamatórios no decorrer dos dias. Então, é uma das possibilidades que a gente utiliza, a gente faz uso para poder trazer segurança e avaliar o acompanhamento, a evolução desse quadro inflamatório infeccioso. Tá? São marcadores inflamatórios indiretos, como PCR ultrassensível, VHS, ferritina, homocisteína, até talvez em alguns casos o ácido úrico pode trazer essa inferência, tá? Mas os principais foram esses que eu comentei inicialmente. Então, ajuda a gente sim. Tá? Às vezes aquela pessoa no terceiro dia, a gente compara ali o PCR dela com o valor de referência, ela já apresenta um valor elevado. E claro, se você conhece o histórico do paciente, fica mais fácil ainda de saber se tem algo errado. Tá? Bom, um outro marcador que vem vindo aí em discussão, que está abrindo agora mais estudos em cima disso, é o uso do D-dímero, ou dímero D. Então, para quem não está familiarizado, esse é um outro exame, todo sanguíneo eu estou falando, tá? É um exame que é feito, em regra, ele era mais utilizado de que forma?
para avaliar processos de coagulações, de tromboembólicos, de coágulos no corpo, tá? Ele é um subproduto de coágulos, esse dedímero, é liberado pelos coágulos, tá? Só que lembra, eu até comentei na primeira live que você tem uma alteração de coagulação no paciente com COVID, tanto que às vezes em vários casos a gente utiliza anticoagulantes como Clexane, comentei isso na primeira parte, na primeira live, tem todo o entendimento lá. Aqui a gente utiliza um marcador para justamente poder não como um valor que vai influenciar, assim, ó, tem que entrar a coagulação ou não, isso ainda não tem comprovação, tá? Mas isso nos traz segurança, porque ele estando aumentado, ele pode ser um marcador de risco para um evento trombótico, para a formação de um coágulo. Tá? Então o dedímero é esse exame que a gente pode sim. Então vamos supor, se tem aquela pessoa que fez lá no início dos sintomas, estava com valor baixo. Aí você pede depois de alguns dias, porque não é algo que você pede todo dia, até porque convênio não cobre, tem várias questões aí que às vezes tem que fazer justificativa, às vezes cobre, mas não diário. O que acontece? Você consegue avaliar a evolução dele aumentando. Então, um sinalzinho de alerta na situação desse processo infeccioso, entendeu? Bom, olha, se vocês até inclusive conhecem alguém que tem diabetes, que está ou teve, ou enfim, possa vir a desenvolver, aí, né, marca essa pessoa, escreve o nome dela aqui, compartilha com essa pessoa para a pessoa abrir a mente para uma abordagem cada vez mais detalhada e mais cuidadosa da sua saúde como um todo, tá? Então, o paciente diabético que vem, diabético ou não, mas no diabético especialmente, associado com um processo infeccioso, no caso a gente está falando do SARS-CoV-2, o dedímero pode ser um instrumento a mais nesse olhar cuidadoso com o paciente fragilizado, com esse quadro infeccioso, tá? Sim, tem algumas situações que a gente pode acontecer de ter o dedímero aumentado, tá? E não tem relação com infecção, ou a pessoa já vem com aquilo bem alto há mais tempo, por isso que estão os estudos ainda acontecendo em cima disso, tá? Então, algumas situações que já vem aumentado, tá? Há pessoas que, por exemplo, têm hemangiomas, né? uma má formação vascular, tudo que faz um turbilhamento no sangue de uma maneira que não é harmônica, porque o sangue em regra ele flui pelos nossos vasos de maneira fluida, tá? Criou um turbilhamento, né, essa desarmonia interna, você pode ter essa formação de coágulos e por si só, desde o nascimento, em alguns casos, a pessoa pode ter essa formação desse dedímero, que é o produto desses coágulos, no valor alto sanguíneo. Então isso aí pode ser, por exemplo, um marcador que durante o COVID não vai ser útil, vai ser inespecífico, tá? Outra situação, a pessoa está tendo qualquer situação de sangramento, pode alterar, tá? Então, ou a pessoa teve um problema, né, como quando é muito utilizado, por exemplo, em casos de tromboembolismo, né, uma trombose venosa profunda, esses casos que já usam dedímero há mais tempo, que não é para COVID, mas então aí você tem um aumento. E aí às vezes as pessoas fazem o procedimento para desobstruir, mas não desobstruir por completo, fica alguma questão alterada, coágulo sendo liberado, turbilhamento alterado. Também nesse caso a pessoa vai continuar às vezes com o dedímero aumentado. Porém, lembre-se daquele exemplo que eu citei, a pessoa vem lá com uma saúde, acompanha com o médico há tempo, não tem nenhum problema de saúde, faz um dedímero no terceiro dia dos sintomas, está lá baixinho, faz um dedímero no oitavo, 10º dia está alto. Aí pode sim, talvez, que é o que os estudos estão mostrando, um marcador de um risco trombótico para aquele paciente, diabético ou não, associado a um SARS-CoV-2, tá bem? Bom, vamos lá. Também é importante, né, claro, ter todo esse cuidado no paciente, num acompanhamento cardiovascular. A gente tem alguns marcadores que a gente pode pedir também, mas o principal que eu queria passar para vocês é isso. A gente precisa, sim, ter esses exames fundamentais para acompanhar a saúde do paciente naquele momento e ter este monitoramento, tá? E no caso, agora eu quero falar um pouquinho mais de um outro exame que vai ser fundamental nesse processo todo, que é o que tem gerado muitas dúvidas. Qual exame a gente deve fazer para o COVID, né? Qual que seria o melhor exame? A minha ideia aqui não é a gente detalhar, aprofundar todos, tá? Mas eu passar o entendimento para vocês, que vocês se tornem capacitados a fazer a melhor escolha. E se não fizer a melhor escolha, que vocês consigam entender, né, que existe alguns viés aí que podem passar quando a gente faz uma interpretação dos exames, ou quando a gente faz o exame que não é o da melhor qualidade. Vamos lá. Bom,
Então, os testes Covid, em regra, eles vão pesquisar três formas de identificar, tá? Uma vai pesquisar o material genético lá do vírus, tá? Ou vai pesquisar pedaços do vírus, ou os anticorpos, né? O teste sorológico. Cada um tem sim uma fase ideal para ser colhida. Tem aquela questão individual que às vezes a pessoa pode ter tido o quadro de contato e todo o processo da doença sem sintomas ou com o mínimo de sintomas, tá? Então a gente tem que lembrar desses casos, tá? Para depois a gente fazer uma leitura, e aí pode confundir, que às vezes foi um contato de semanas, meses, e a gente acha que é aquele momento. Então tem aquele melhor exame que a gente faz naquela data para conseguir detectar essas diferenças, tá? Olha só, em regra, uma vez que você teve contato ali com 3 a 7 dias, todos esses números que eu estou falando pode variar um pouquinho de acordo com o estudo, tá? Mas nunca muito, mais exceção à regra. Mas em regra é o quê? Teve contato com o vírus, com o coronavírus, ele 3 a 7 dias a pessoa vai fazer o pico do vírus circulando no corpo dela. E uma vez que ela está no pico ali, claro, né, todo o processo de infecção é a somatória de carga viral, né, antígeno, e na briguinha ali contrabalanceando, os anticorpos fazendo a defesa, ou melhor, o sistema imunológico fazendo a defesa, para que você faça uma sensibilização sem sintomas ou, né, com sintomas e evoluindo até para quadros graves. Então, toda doença, quando a gente desenvolve, foi a somatória dessa briga, né? Quantidade de antígeno, quantidade de sistema imunológico que você tem. Se você está bem de imunidade, talvez aqui nem vai perceber nada, seu corpo nem vai sentir. Só que se você tem muito antígeno, muita carga viral e o seu sistema imunológico não está legal, talvez essa briga aqui ele acabe, né, desenvolvendo sintomas. Então, terceiro, sétimo dia a pessoa vai fazer ali o pico viral, que é o período geralmente de maior transmissibilidade, como regra, tá? Sempre variando, sem regras absolutas, tá? Então é quando você tem mais o quê? Mais materiais genéticos e antígenos do vírus nessa fase. Então é quando a gente vai direcionar mais para esses exames. E geralmente, a média geral, as pessoas começam a diminuir essa carga viral até por volta de 14 dias. Tá? Que aí é quando justamente o corpo teve essa disputa, o sistema imunológico foi lá, trabalhou e conseguiu, é o que a gente sempre deseja, né? Diminuir essa carga viral a ponto da doença ir embora, tá? E às vezes ficar ou não os anticorpos ali de memória, certo? Então é isso. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o tempo, né? Teve contato, 13, 7 dias faz o pico viral, vai caindo. Então aí você vai ter essa queda, principalmente depois de 7, 14 dias já vai estar mais baixo, esse é o mais comum. E os anticorpos geralmente vão aparecer depois de 20 dias, 30 dias, tá? Que aí entra a dificuldade da leitura desse exame. Então, queria conversar com vocês sobre alguns testes, mais comuns deles são quais? A gente tem um que muitas pessoas fazem, que é o teste rápido, só que isso confunde um pouco, tem mais de um teste rápido. Você tem às vezes o teste rápido que fura o dedinho, que ali vai pesquisar, através de um método que é chamado de imunocromatografia, essa reação, né, do antígeno com o anticorpo ali naquela plaquinha, quando faz pinga o dedinho, tá? Só que é um teste qualitativo apenas, tá? Ele não consegue avaliar a quantidade que tem, né? Então aquela carga viral está alta ou baixa, se a pessoa está transmitindo mais ou menos, tá? Tem um limite ali de detecção, tá? E tem baixa sensibilidade. Esse que é o problema. Pode até, depende de qual qualidade a gente está falando, material, em torno de 60%. Então às vezes tem 40% das pessoas que podem estar contaminadas e não pegar ainda essa alteração, tá? Então dá muito falso negativo. Tem também, além desse dedinho, o do cotonete, que é teste rápido também, que o raciocínio é esse, vai buscar pesquisar esse antígeno, porém baixa sensibilidade. Vocês vão entender quais são os melhores em breve, tá? Então, qual que é o que a gente recomenda em regra? Até hoje eu diria para você assim, seria o mais fidedigno. O RT-PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Tá? Esse seria o melhor. Ele trabalha, minha ideia não é aprofundar muito nisso, mas a ideia o mecanismo dele de trabalho ali, quando você faz esse exame,
Sim, geralmente ele é um pouco mais caro que alguns testes rápidos, mas, poxa, a gente está falando de algo que a gente não deve priorizar, talvez, uma economia, penso eu. Né? Isso pode determinar a sua transmissão para outras pessoas, o seu tratamento, né? O seu isolamento, quanto tempo deve ser, tá? Então, o ideal é que, então, o mecanismo de ação dele, como que é, na verdade, essa reação em cadeia polimerase? Ele vai ficar amplificando, vai tentar estimular maior detecção ali, procurando o RNA do vírus e multiplicando ele, para avaliar como encontrar ele com mais facilidade e detectar como que está essa quantidade ali presente. Tá? Então, o RT-PCR seria assim, um exame que a gente poderia, seria o melhor, que ele vai pesquisar o gene. Então, ele utiliza essa reação que vai trabalhar lá na parte genética. Tá? Também é utilizado o cotonete, que é tido como a gente chama de cotonete, mas é o suave, né? E aí entra um detalhe, porque depende de onde você está fazendo. O cuidado em coletar esse material. Tem lugar que coleta só de uma narina, tem material que coleta das duas, tem lugar que coleta só da boca. E o que você está pesquisando? Nesses fluidos nossos corporais, a presença desse gene do vírus. Então, quanto mais coletar, em regra, melhor. Tá? Então, talvez solicite, converse com o seu profissional de saúde que te acompanha, esse detalhezinho, para pedir talvez mais de um cotonete, mais de um suave. Tá? E lembrar que o cotonete que a gente fala agora, a gente está falando mais uma pesquisa através dessa reação em cadeia da polimerase, é o RT-PCR. Tá? Bom, qual que é outro detalhe desse exame que eu estou falando que é um bom exame? Olha só. Ele tem o período ideal para ser pesquisado, por causa daquele pico que eu comentei da carga viral que vai diminuindo. Então, se você colhe muito no início e depois, às vezes você não encontra mais o vírus. E às vezes ele podia ainda estar ali, talvez, uma quantidade menor. Então, o recomendado varia um pouquinho, depende do laboratório, mas do terceiro ao 10º dia é quando se faz essa coleta. E no caso daquelas pessoas que tiveram contato, foram expostas a pessoas que estavam com vírus e tal, a gente recomenda em torno do 5º ao 14º dia, tá? Bom, o pessoal está comentando aqui, estava tomando Buran, comecei a dieta low carb, a qual perdi 40 quilos, meus exames não com mais hipotireoidismo, só normalizou, ou pode ser novamente um dia? Legal, vou te responder no final, tá? Só para a gente não fugir o raciocínio aqui. Vamos lá, Flávio. Então, estou falando da RT-PCR. Então, você tem o cuidado do dia em colher a quantidade e também tem todo o cuidado em manejo, transporte, se é o caso que às vezes alguns laboratórios não fazem esse teste no laboratório e caminha para outro. Né? Como que ele foi guardado, quanto tempo foi guardado até a coleta, tem um limite. E um outro detalhe muito importante que era algo que eu queria ressaltar para vocês quando vocês forem fazer os exames, que é solicitar ao laboratório a quantidade de espécies por ml, né? Quantos que é a capacidade daquele teste nesse laboratório que você está considerando fazer o exame, de pesquisa de espécies por ml, porque varia muito. E aí onde pode entrar um falso negativo? Olha só, tem local que consegue encontrar 2 espécies por ml do vírus, do danadinho, do gene. Tem outros laboratórios que utilizam um aparelho, todo o equipamento ali que vai reconhecer quando você tem maior ou igual a 200 espécies por ml. Outros 400, outros 700, outros mais que 1000. Então, a gente já tem relatos de situações onde pessoas fizeram o exame num laboratório, deu negativo, foi no outro, falando do RT-PCR, que é um exame que a gente, em regra, recomenda. Foi no outro, deu positivo. E aí? Até entender o porquê. Então, essa é uma dica que eu daria para vocês, sempre questionar o laboratório, se possível, né, documentar qual que é o que eles utilizam, para você ter essa segurança também. Ali, você é a favor de só fazer esse? Quando possível. Quando não, todos os outros vão acrescentar, tá? Por mais que às vezes não tenha a mesma sensibilidade, né, ou seja, que tem mais falso negativo, mas é algo que agrega, às vezes pode auxiliar em diagnóstico, em situações que não está disponível o exame, tá? Então, eu só quero, na verdade, que vocês entendam a diferença entre eles, mas todos podem agregar na condução como um todo. Mas, quando possível, procure fazer o RT-PCR questionando a quantidade de cotonetes, de swabs, como que é feito toda a coleta, se é feita já a análise no laboratório e quanto que é a sensibilidade desse equipamento que ele utiliza, tá bem? Algo muito importante.
Lembrando que o do cotonete, né, é algo que é desconfortável, viu? Não leve isso pro lado pessoal quando forem colher, mas é algo que não tem jeito, né? Vai fazer parte desse processo, é bem desagradável, pode dar náuseas, sensibilidade, vontade de espirrar, aumentar a secreção, atrapalhar a parte respiratória, mas é importante, tá? Bom, então, de falar um pouquinho com vocês sobre o RT-PCR, agora eu vou finalizar falando sobre os sorológicos, né? Que é aquele que vai detectar os anticorpos que são produzidos pelo nosso sistema imunológico após o contato com o vírus. Tá? É assim que funciona o processo de imunização. Você tem o vírus, né, e você faz os anticorpos para poder segurar a sua progressão, sua replicação. Tá? Então, uma vez que você tem a doença, teve, né, os sintomas, você pode estar colhendo ele, mas leva mais tempo. Porque você imagine, depois que você teve o contato, você teve aquelas briguinhas do antígeno com o seu sistema imunológico, e você leva um tempo para produzir os anticorpos. E aí, no caso, né, dependendo da fase que você colhe, às vezes pode ficar meio confuso, porque você tem os anticorpos IgM, que é da fase aguda, e o IgG, que é da fase, né, que a gente, em regra, coloca como fase crônica, depois do contato. Porém, fica difícil porque cada pessoa reage de uma forma. Por mais que existem padrões, essa produção dos anticorpos podem variar de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que ficam mais tempo da fase aguda positiva, tem pessoas que não acabam fazendo os anticorpos da fase crônica, que é o IgG, ou leva muito tempo, leva mais de 20, 30 dias, às vezes. Então, isso confunde no manejo do paciente em termos de orientação contra isolamento. Tá? A gente vai utilizar não só ele para poder determinar algo, vai ter toda uma clínica, né? Se a pessoa está com sinais, sintomas ainda da doença, isso tudo se soma para a gente poder dar a orientação de fato. Mas gera um pouquinho de dúvida quando a gente vai ter esse manejo mais seguro, tá? Então tem essa questão da janela imunológica, período de contaminação, período de produção dos anticorpos. Mas se for para fazer, eu recomendaria que vocês fizessem a partir de 10 dias para começar a investigar ali um IgM, que é o da fase aguda, e o IgG, que é o da fase crônica, né, às vezes geralmente de convalescência, de melhora, vai ser a partir de 20, 30 dias, tá ok? Olha, isso é algo que gerou muita dúvida assim, nas condutas com os pacientes com relação a qual o melhor exame, qual que eles tinham feito. Às vezes chegavam já com o exame pronto, às vezes sem sintomas, aí a gente ficava naquela, e aí, medica ou não medica, faz algum protocolo, né, de tratamento. Então, pense sempre nisso quando você estiver diante da situação, qual é a melhor conduta a ser tomada em todos os aspectos, tá? E fechando o nosso bate-papo de hoje, lembre sempre dos cuidados, quais são eles, se você é diabético, né? E se não é, claro, desde já, cuide da sua saúde e compartilhe as informações com quem tem, né, pode sofrer algumas complicações. Talvez com isso ela vai conseguir se blindar de alguns riscos e também conseguir se precaver de pioras, de agravos, tá bem? Eu vou abrir agora para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade para me mandar. E na próxima terça-feira, às 21 horas, a gente vai conversar sobre a alimentação e os suplementos para os diabéticos e em situações de SARS-CoV-2. Essa relação perigosa, as duas pandemias distintas unidas numa situação só, bem perigosa, tá? Bom, a Flávia aqui perguntou, então, aqui, com relação que tomava Puran, e aí fez a dieta low carb, perdeu 40 quilos, que legal, parabéns, Flávia. E os exames não acusam mais hipotireoidismo. Só normalizou? É a pergunta. Ou pode ser regular novamente um dia? Flávia, poxa, primeiro de tudo, parabéns. É muito gratificante para a gente observar essas curas, vamos dizer assim. Se vai ser momentânea ou não, não tem como a gente assegurar, tá? Mas, olha só o cenário que você estava. 40 quilos a mais. Provavelmente você tinha um sobrepeso, uma obesidade. Não sei, tá? Um corpo com sobrepeso, lembrando que os diabéticos, tá? Fazendo um link aqui com o nosso bate-papo de hoje, mais da metade dos diabéticos tem sobrepeso. E uma boa parte desses aí, que me fugiu a estatística agora, chuto, tá? Mas eu posso depois confirmar, passar isso para vocês, em torno de 20%, se eu não me engano, são obesos, tá? Mas metade diabético, metade deles tem peso acima do ideal. Então, tanto eles quanto uma pessoa que só tem obesidade, sobrepeso, ela automaticamente tem um corpo inflamado.
Então, ali por si só, já é um corpo. Eu lembro quando eu fiz meu estágio complementar na FAMEP, em São José do Rio Preto, com a equipe de endócrino, eles comentavam justamente isso. Um professor muito bacana falou assim: olha, lembre-se sempre que uma pessoa com sobrepeso é uma pessoa que é uma bomba relógio, porque está constantemente liberando, o tecido adiposo libera muito marcador inflamatório, tá? Então, só por aí a gente já vê um corpo que perdeu peso, com certeza desintoxicou, desinflamou. Às vezes você estava com uma alimentação ruim também, né? Você entrou numa low carb, muito do que eu recomendo vai cair numa linha low carb, tá? Claro, com o equilíbrio dos macronutrientes, mas o low carb que eu falo nada mais é que a pessoa consumir alguns carboidratos que virão no pacote aí dos nossos alimentos, só que carboidratos complexos. Ao invés de ser aquele carboidrato do açúcar de mesa, né, dos farináceos, vai ser um carboidrato que, por exemplo, vem no feijão, né? O feijão é uma fonte proteica, que a gente utiliza, por exemplo, como fonte proteica, mas que tem carboidrato também. Então, o low carb é necessário a gente seguir essa linha, porque, na verdade, as pessoas consomem muito carboidrato. Esse é um grande problema das pessoas. O normal das pessoas é excesso de carboidrato. Por isso que eu compartilhei no início do vídeo de hoje sobre a importância das pessoas estarem envolvidas com pessoas que estão sempre orientando, conversando sobre saúde, alimentação, para a gente não esquecer desses detalhes, porque o normal, né, se a gente não está envolvido nisso, a pessoa na correria do dia a dia dela, ela que vê, está fazendo o que a maior parte das pessoas estão fazendo, que é se alimentando mal. Então, o low carb é algo que, na verdade, eu vejo como assim, às vezes uma alimentação normal seria o low carb, né? Mas é tido como low carb, principalmente porque compara com a média da alimentação das pessoas. Então, você teve essa diminuição do processo inflamatório, eu não sei qual era o seu hipotireoidismo, se era autoimune, se tinha um processo autoimune envolvido, autoanticorpos, né, atacando a tireoide. Por isso que nesse aqui, nos exames que eu recomendei fazer, a gente faz também a avaliação da função tireoidiana, dos hormônios, dos anticorpos, porque a gente já fica mais atento. Um corpo que tem anticorpos tem mais chance de desenvolver doenças e outras doenças autoimunes, tá? Então tem mais esse detalhe. Às vezes, como eu disse, às vezes você melhorou sua alimentação, você nutriu, colocou nutrientes que estavam faltando, então às vezes você deu condições para o seu corpo restabelecer, entrando até mesmo por uma questão emocional. Às vezes teve questões trabalhadas aí no chakra laríngeo, da conversa, da palavra, do dar amor, do expressar, né, do não engolir sapo, se resolver melhor nessa questão da comunicação, tá? Então, em regra, nosso corpo ele não é para adoecer, tá? A gente tem várias questões que fazem desenvolver uma doença, mas em regra não é para desenvolver uma doença, tá? Geralmente é um reflexo de um desequilíbrio. Então não dá para te garantir que isso vai ser eterno, mas a chance de você não desenvolver novamente o hipotireoidismo e mesmo outras doenças é muito maior estando nessa situação que você está hoje, de peso, de alimentação, muito provavelmente, do que numa situação de desarmonia alimentar e fisiológica, tá? Legal, é uma ótima pergunta. Vamos ver aqui o que mais que me perguntaram. Depois fui contaminado pelo Covid, algumas taxas ficaram. A Maria da Penha perguntou: Dr. Lim, depois que fui contaminado pelo Covid, algumas taxas ficaram irregulares, inclusive os do T3 e T4 SH, sendo que isso alterou para cima. Só o último ou todos que aumentou para cima aqui, mas tudo bem, vamos lá. O senhor pode me dizer alguma coisa? Olha, várias doenças, tá? Sejam infecciosas, quando autoimunes estão associadas, o corpo está uma bagunça, vamos entender assim, tá? Eu não consigo te afirmar exatamente o que aconteceu com você. Vou te falar um caso que eu acompanho de consultório. A pessoa vinha com uma tendência a hipotireoidismo, a tireoidite Hashimoto, ou seja, era um hipo onde tinha anticorpos com essa tendência a atacar o próprio corpo, tá? Que estavam já ali com valores acima do recomendado. Então ela estava uma tendência. Bom, é uma pessoa que tinha outras comorbidades, teve câncer, fez tratamento, está em químio no momento. E aí, na consulta de acompanhamento, mudou. Foi de hipo para hiper, tá? Com um marcador, com autoanticorpos positivo. E aí necessitando o tratamento oposto. Então, existem essas correlações. Tá? Lembre-se sempre disso, um corpo em desarmonia, ele fica, né, meio descontrolado aí na história.
Então você pode, por exemplo, se tem anticorpos, eles estão ali atacando as escopeteiras, aí muda, começa a atacar uma outra parte do corpo. É bem delicado, a gente aprende isso em endócrino, que muitas doenças autoimunes não vêm sozinho, tá? Esse que é um desafio pra gente, porque às vezes cedo ou tarde acaba aparecendo alguma outra alteração, tá? E doença autoimune é difícil isso, porque a gente fica um tanto quanto, muitas vezes, de mãos atadas para o tratamento, tá bem? Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta pode mandar, eu vou aqui já então fazer os agradecimentos finais. Agradeço a todos que acompanharam, se sentirem que essas informações podem auxiliar outras pessoas, compartilhe, tá? É uma maneira da gente trazer para as pessoas mais conhecimento. Através do conhecimento, a gente talvez, né, não somos todos cabeça dura em um tantinho, a gente convencer a gente falar assim, não, calma, preciso mudar esse detalhezinho na minha vida. E aí, de grão em grão, a gente acaba por conseguir fazer grandes mudanças, principalmente a médio e longo prazo. Tá bom? Que bom, Flávio, que deu para passar uma ideia geral, né? Fiquem em paz, um ótimo ano, independente de quando vocês estarão vendo esse vídeo novamente, que possamos continuar com uma saúde da melhor qualidade possível e que possamos ser co-criadores da nossa saúde, sermos responsáveis o tempo todo nas nossas atitudes diárias e com isso podemos colher os benefícios dela também, dessas atitudes, tá bom? Um grande abraço e vamos juntos. Namastê!